nesse domingo, o Jornal Popular divulgou uma nova pesquisa SERPES de intenção de votos aqui em Goiânia. Foram entrevistados 501 eleitores aqui da capital entre os dias 13 e 15 de julho. E a gente vai fazer uma análise agora do cenário estimulado para vocês. Mas antes eu quero apresentar o nosso novo colega aqui do Pauta Goiás, o Dias. Seja bem-vindo, Dias. Obrigado, é um grande prazer participar com vocês dessa jornada de pessoas que eu conheço. Não formei, eu já trabalhei junto, então a gente faz parte dessa família. A gente está um pouco acanhado ainda, porque está chegando, mas vamos embora. O Dias é super experiente, já entende tudo de política. Quem dera. Acanhado com essa desenvoltura, hein? Imagina quando tiver solto, hein? Imagina se não fosse. Seja bem-vindo, Dias. Então, hoje a gente está aqui com o Dias e com o Fred para falar dessa pesquisa SERPES Popular que foi divulgada no domingo, trazendo agora o cenário estimulado. Qual que é a avaliação, Fred, que você faz desse cenário estimulado sem Iris Rezende pela primeira vez? Olha, pegando o cenário principal, que foi destacado pelo jornal, há um ponto que é complicado de analisar, porque é irrealista, porque você insere 3 candidatos do PMDB no cenário, que é Bruno Peixoto, os deputados estaduais Bruno Peixoto e Zé Nelto, e o vice-prefeito, o atual vice-prefeito de Goiânia, Agenor Mariano. Sobre o PMDB, a gente vê que já se destaca de antemão o Bruno Peixoto, que aparece com quase 5% das intenções de voto. Como ele não foi apresentado no cenário anterior, do mês passado, então já mostra um desempenho bom. Só não é bom e é questionável pelo índice de rejeição dele, que é disparado mais alto, 23%, e é parecido com o de Iris Rezende, que desistiu da candidatura, né? Que apresentou 25% na última pesquisa. Agora, sobre o desempenho dos outros candidatos, a gente vê que Valdir herdou parte dos votos de Iris, das intenções de voto de Iris, cresceu 10%. O mesmo aconteceu com o Vanderlan Cardoso, então esses dois nomes são também 10%, os que herdaram, que também obviamente 10% nas intenções de voto. Adriana Costa, os outros variaram negativa ou positivamente, mas dentro da margem de erro. Margem de erro que é de quase 5%. 4,38% é a margem de erro da pesquisa. Então, um cenário que é olhar interessante para a ponta por conta da saída de uma candidatura que era referência, que era de Iris Rezende. Qual que é a avaliação, Dias, que você faz? Você até conversou com o professor Signates também, né, sobre isso? O professor Luiz Signates, que é doutor, né, que é professor da Universidade Federal do Estado de Goiás e também da PUC, é diretor-presidente do Instituto Signates. Ele avalia o seguinte, que essa saída do Iris determina muito esse processo. Aliás, são 10 pontos percentuais, né? Não é 10% que é diferente. É 10 pontos percentuais. 10 pontos percentuais, 10,3 para delegado Valdir e 10,2 para Vanderlan Cardoso. Ele afirma o seguinte, que o Iris, ele saindo, ele não deixando sucessor, e o erro dele foi esse, ele não construir um sucessor, então gera esse caos, mas de alguma forma ele tem herdeiros, e os herdeiros seriam exatamente o delegado Valdir, por causa do discurso popular, que é aquilo que o Iris carrega. Ele fala inclusive que na região noroeste, naquela região norte, noroeste da capital, os votos serão do delegado Valdir, por causa desse discurso popular, desse apelo popular que ele carrega. Mas também os outros votos de Iris, assim como a pesquisa SERPES apontou, 10,3 para um, 10,2 para outro pontos percentuais, é que o outro tem a questão da administração. Ele carrega consigo uma avaliação positiva, inclusive quando ele foi prefeito, Senador Canedo, caso Vanderlan. Caso Vanderlan. Aí ele afirma o seguinte, que por essa questão de um carregar a questão popular e o outro carregar a questão administrativa, o que vai se sustentar é a questão administrativa, porque o discurso popular ele não consegue se sustentar porque ele não tem nada a demonstrar ainda, né? Então ele não quer cravar, o professor Luiz Ignacio não crava, diz que é muito cedo ainda, mas ele afirma que está tudo direcionando, basta fazer um trabalho nessa questão do apelo popular, o que não é difícil, né, Fred? Aquilo que a gente estava conversando anteriormente, o que não é difícil, construir essa questão popular para Vanderlan Cardoso. Ele afirma que ele tem tudo para ser o próximo prefeito de Goiânia. Então, na verdade, talvez o discurso por si só do delegado Valdir não se sustente, principalmente na campanha porque e não até tem a o que questão... apresentar ainda, né? E só para lembrar, tem pré-candidatos que já trabalham nessa desconstrução da imagem
Delegado do delegado Valdir. Se a gente olhar a única, né? O único debate que ocorreu de pré-candidatos, o próprio deputado, o ex-deputado federal Luiz Bittencourt, que é pré-candidato do PTB, atacou muito essa questão de só discurso popular não funciona, tem que apresentar projetos. E no debate ele fez questão de atacar isso diretamente contra o delegado Valdir. Fez questão de mostrar, tem que mostrar proposta, discutir Goiânia, saber discutir Goiânia. O que o delegado Valdir até apelou no debate por conta disso. Então, para você ver como dá para enxergar qual é o ponto negativo do delegado Valdir e o que ele tem que trabalhar. Esse é o ponto que ele precisa trabalhar, que aí se torna um candidato competitivo com base na análise do professor Signatis. Claro, mas Ana Paula, é importante a gente citar algumas coisinhas que eu acho que na política ela tem alguns aspectos fantásticos, tem muita superstição, tem muitas algumas coisas que parecem que realmente funcionam. Tem, por exemplo, jornalistas que têm pé quente, tem jornalistas que têm pé frio, então as pessoas contratam aquele que tem pé quente. Então, outro dia eu conheço uma líder popular ali ligada ali com o pessoal da Vila Redenção e região, mas ela também conhece e está sempre ligada, a líder comunitária, eu esqueci o nome dela agora, mas eu perguntei para ela na Avenida Anhanguera, semana passada, coincidentemente eu encontrei e falei assim, me diz, você que é o termômetro que eu sempre pergunto, e ela nunca errou, hein? Esse é o problema. Ou a solução, não sei. Ela fala o seguinte, eu falei, quem é que está na boca do povo? Eu falei, delegado Valdir, é ele que fala a nossa linguagem, o povo só fala nele, é ele que vai ganhar. Eu falei, essa é a sua avaliação? Não é a minha avaliação, não. O povo está falando isso. Então é essa linguagem, porque ela fala que ele é da origem do povo, e ele vem construindo isso há um certo tempo já. Pois é, agora a questão é a sustentação desse discurso. É a sustentação desse discurso. Em relação aos candidatos da base, que a base hoje tem 3 candidatos que ainda não conseguiu afunilar essas 3 candidaturas, que é Francisco Júnior, Luiz Bittencourt, que você já citou, e Giuseppe Vec. Qual que é a avaliação que você faz do desempenho desses 3 candidatos da base nessa pesquisa estimulada? Ana, não mudou nada, não variou. Variou dentro da margem de erro, uns apresentaram uma avaliação negativa, outros positiva, mas não saiu daquele quadro ali de 2% das intenções de voto. Ou seja, essa mudança, essa saída do Íris, na verdade, para eles mudou. Não afetou para a base. Não afetou eles. Agora, é bom olhar para o discurso principalmente dos tucanos, que querem uma unidade da base, né? Querem unir a base em torno de um nome. Como é que vai unir? A gente já discutiu isso. Como é que vai unir? Pedir para o Luiz Bittencourt desistir da sua pré-candidatura, ou o Francisco Júnior, por exemplo, se o VEC não conseguiu mostrar um desempenho melhor nas pesquisas. Inclusive, nos outros cenários, quando você retira as pré-candidaturas, tem mais 3 cenários aí estimulados que a CEPES fez. Quando você retira o nome de outros pré-candidatos à base, como no caso do Francisco Júnior e Luiz Bittencourt, a variação, o desempenho do VEC está dentro da margem de erro, a variação é pouca com relação ao estimulado em que tem os 3 pré-candidatos. Então fica difícil até para o governador, para o PSDB, pedir para que se retire uma candidatura de outro candidato da base, sendo que o desempenho do PSDB não é satisfatório para convencê-los. Tá certo. E a gente já falou, apesar do cenário estimulado e tudo mais alguma Não, é só uma pequena complementação, até um aviso para dizer que a entrevista com o Luiz Signatis está no podcast, que você vai poder acessar aí no nosso site, né? Mas também o Luiz Signatis, também fazendo parte de uma outra avaliação, mas que cabe também aqui, é o seguinte, que tradicionalmente, se a gente analisar, e ele fala isso, e eu também já acreditava nisso, eu fiz essa pergunta em 2002, na então candidata pelo PSDB, a Prefeitura de Goiânia, a deputada federal, então, deputada federal, Lucevânia, quando ela se candidata, tardiamente, eu fiz essa pergunta a ela, falei assim, a senhora vai entrar tardiamente e a considerar que Goiânia, tradicionalmente, vota sempre contra o governo do Estado. Ela falou assim, não, isso não existe, na época ela avaliou assim, mas é o que exatamente avalia o Signatis agora, que ele fala que essas candidaturas não decolam porque eles estão diretamente ligados ao governo do Estado. Isso não quer dizer que é rejeição de Marconi ou não, não é isso não, porque o Íris, quando era popular, ele perdeu para o União várias vezes, né, para o PSDB. Depois que o governo do Estado, Marconi Perillo, assume, ele perde várias vezes, inclusive para o próprio Íris. Então, Goiânia vota contra o Estado. Isso é tradicional. Tá certo. E a gente falou aqui do cenário estimulado, em um outro vídeo a gente fala do espontâneo, mas de tudo isso que fica é que, até agora, os eleitores ainda estão indecisos.
A verdade é essa. Por mais que Valdir e Vanderlan tenham crescido com a saída do Íris, Bruno Peixoto apareceu já com 4 pontos, 4 e pouco, né? Nessa largada. A Adriana subiu um pouquinho. Os 3 candidatos do governo ainda estão ali patinando na rabeira, mas ainda o cenário é indefinido. A maioria das pessoas ainda não sabem quem votar. Consolidação de votos ainda não existe nesse momento. Então, tudo em aberto, né? Apesar de números, trouxemos muitos números, mas ainda muita indefinição. Até mesmo porque são pré-candidaturas, né? Tem muita água ainda para rolar por baixo dessa ponte e a gente traz todas as novidades para vocês aqui no Pauta Goiás.